Olá, nobres espectadores. Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. E bem-vindos ao primeiro vídeo do ano no canal. Em um dos meus últimos vídeos, eu citei alguns jogos de RPG Maker que eu não havia jogado ainda. E decidi dar uma chance para dois deles. Um, que ainda estou preparando o vídeo, esse no caso sendo o Ibi, mas tem um outro, que é o assunto de hoje. Esse é Off. Como já citado, Off é um jogo de RPG Maker que foi lançado em 2008. Trabalho que foi fruto de duas pessoas, sendo esses Mortis Ghost, que ficou responsável por uma grande parte do jogo, incluindo programação e design, e Alias Conrad, que foi o responsável pela trilha sonora. Trilha sonora essa que eu devo dizer, que maravilha de se ouvir. Provavelmente vou estar utilizando ela em vídeos futuros, mas no momento a trilha estará tocando na maior parte do vídeo como música de fundo, porque é realmente muito boa. De qualquer forma, nesse jogo nós somos esse cara aí com uniforme de beisebol e boné, um cara de mal. Esse mano aí é o batedor, o homem que vai espalhar a palavra da fé na base do diálogo. Unacceptable! Começamos em uma espécie de plataforma amarela e estamos cercados pelo que parece ser uma espécie de mar formado por algum líquido. A música aqui tem um ar melancólico e estranho, como se estivéssemos entrando em um mundo que é diferente de tudo que conhecemos, uma estética quase que beirando o Dreamcore. Enfim, ao andar um pouco, encontramos um gatinho bem fofo, diga-se de passagem. Ele se introduz como juiz e será nosso guia nesse mundo, tendo a capacidade de ver nós, jogadores. Sim, o jogador também é um personagem nesse mundo, e vários NPCs são capazes de quebrar a quarta parede nesse jogo. Após as introduções serem feitas, o batedor revela qual sua missão: purificar o mundo. O gato então nos guia até a próxima parte e nos dá um tutorial de combate. O jogo em si tem duas mecânicas principais, sendo elas os puzzles, que em sua maioria são padrões, mas exigem que o jogador preste atenção em diálogos e no cenário. Já na parte de combate, é um clássico JRPG, famoso RPG japonês, onde esperamos nosso turno e escolhemos se queremos atacar, defender, usar uma habilidade ou um item. Pessoalmente, eu gosto desse estilo de jogo, e é bem legal fazer diferentes estratégias e ver sua progressão nos níveis, ir ganhando novas habilidades e esse tipo de coisa. Após isso, somos levados para um lugar chamado de Vazio, que nos dará acesso a outras zonas. Daqui então, somos levados para a Zona 1. Ao chegarmos na Zona 1, as coisas mudam um pouco. Tanto a trilha sonora como a paleta de cores está diferente da Zona 0, evidenciando que por aqui as coisas são diferentes e provavelmente existem outros NPCs vivendo nessa área. Depois de andar um pouco, chegamos nas minas de fumaça, onde um dos trabalhadores CLT, que infelizmente trabalha na escala 6x1, vem nos alertar sobre os fantasmas que estão na mina. Ao adentrarmos, encontramos esse círculo. Isso é um addon. Nós vamos encontrar várias dessas entidades e elas nos ajudam nos combates. Ao todo, sendo 3 que vamos encontrar no jogo. Uma focada em ataque, outra em magia e outra em cura. Aprender a usar esses addons é essencial para progredirmos no jogo, já que os combates não são tão fáceis assim. Eu pessoalmente acho uma mecânica divertida quando se sabe utilizar os addons. Os combates se tornam bem satisfatórios. De qualquer forma, agora é hora de purificar os fantasmas na base da pancadaria franca. E é isso que fazemos. Nesse mundo,
Existem várias áreas, cada uma é comandada por um mestre. Essa área contém as minas de fumaça, que é o que as pessoas desse mundo respiram. Tem também os correios, onde o plástico líquido é enviado para outras áreas, e as fazendas, onde eles cortam vacas ao meio. Sim, você não ouviu errado. Para retirar metais, usando metais de baixa qualidade para fazer as plataformas que ficam acima do mar de plástico e os metais de qualidade para fazer ferramentas. Esse jogo é bizarro, mas é isso que deixa ele bom. Após um tempo, chegamos até o chefe dessa área para espalhar a palavra daquele jeito. Se você quer ajudar a espalhar a palavra da purificação, pegue seu taco de beisebol e acerte esse botão de se inscrever aí. Baseball bat. Porque não tá fácil pra ninguém. Enfim, depois de derrotar esse bicho aí, eu fui dar uma olhada no que aconteceu com a área e... vazio. Parece que ele não tava brincando sobre a área inteira depender dele. Acho que eu fiz merda. O lugar agora é cinzento e desolado, como um espaço liminar. Onde antes era cheio de vida e pessoas trabalhando, agora já não tem mais ninguém, além desses inimigos bizarros que se parecem com bebês deformados. Antes de entrarmos na segunda área, uma criança também aparece, lamentando o que aconteceu. O motivo ou porquê ainda é incerto, mas hora de seguir em frente, porque o batedor tem mais áreas para purificar. Ao adentrarmos a área 2, somos novamente recebidos por uma trilha sonora melancólica e que causa estranhamento. A paleta de cores nesse lugar é predominantemente rosa, e o lugar é menos inundado, digamos assim. Seguindo em frente, chegamos até a biblioteca. Essa zona é diferente da anterior. Aqui as pessoas não são CLT como na anterior, mas sim vivem livremente de forma tranquila ao redor desse edifício gigantesco, que é a biblioteca. Uma construção dita ser tão alta que é capaz de rasgar as nuvens, como um arranha-céu. De qualquer forma, andando na biblioteca e resolvendo alguns puzzles, encontramos um gato que é semelhante ao juiz, o NPC que está nos guiando nesse mundo. Esse gato, porém, é diferente e nos ameaça. E então, o batedor diz que vai meter a porrada nele e é exatamente isso que a gente faz. Após purificar a biblioteca e expulsar o gato na base do soco, nós vamos liberar outra área, sendo essa o shopping. Então, depois de andar um tempão por um labirinto e se perder mais de 300 vezes, acabamos encontrando o bom e velho juiz, que nos conta sobre o irmão dele, que também é um gato. Ou seja, sim, é o cara que a gente acabou de meter a porrada. Depois disso, o batedor vai até o parque, anda de montanha-russa, derrota um cara no jogo sobre estourar balões, que eu devo ter perdido pelo menos umas 15 vezes. E após isso, nós temos uma gravata e podemos ir até a área residencial do povo daquela zona. Chegando lá, novamente encontramos aquele gato que derrotamos e ele está ameaçando os moradores. Após ninguém levar ele a sério, ele fica puto e acaba invocando um monte de fantasmas. Agora, adivinha quem que vai ter que cuidar disso? Exatamente, o batedor. E ele só tem 5 minutos para fazer isso. Por muito pouco, eu consegui matar o último fantasma, e a culpa foi toda minha porque eu fiquei andando em círculos igual um idiota por um tempão. Essa é a diferença de um fã para um fanboy. E na volta para a biblioteca, encontramos o gato. Agora, ele diz que está na hora de encontrarmos o irmão dele e convencer ele a voltar. Então, o objetivo agora é ir para o último andar da biblioteca. Conseguimos chegar lá e é no telhado que temos nossa segunda batalha de chefe. Ao que parece, o irmão do juiz, na verdade, tinha tentado engolir o chefe da segunda área, que é um pássaro. Então, no decorrer da batalha, o pássaro vai saindo de dentro do gato
Não me faça perguntas, até revelar sua forma final, como um espírito maligno. Então, hora do diálogo. Como eu sou um nerd fudido dos RPGs, não foi tão difícil assim vencer ele. Mas foi uma batalha divertida. Terminamos a Zona 2 de forma semelhante. E somos teleportados de volta para o vazio. Aquela criança aparece novamente e, de novo, lamenta sobre o que aconteceu. Bom, é isso. Agora que a Zona 2 está purificada, vamos dar uma olhada como ela está e... Ninguém. De novo. Bem, talvez sair por aí metendo a porrada nesses fantasmas e nos chefes das zonas não seja a melhor ideia. Mas a gente tá aqui para ajudar o batedor na missão dele, e a missão dele é essa. Então, hora de continuar. Hora de ir para a Zona 3. Ao andarmos um pouco, logo temos um vislumbre do que seria a Zona 3, uma espécie de fábrica ou algo do tipo. Entrando lá, encontramos alguns trabalhadores no local que parecem falar frases desconexas e sem sentido. Além disso, também encontramos o juiz. Peraí, esse juiz tá meio estranho e... na verdade é o Zachary, que tá usando uma máscara de gato. De acordo com ele, o juiz não estava muito bem, então por enquanto ele vai assumir o papel de guia de agora em diante. Com isso, podemos seguir em frente para o dormitório, onde existem vários panfletos dizendo como os fantasmas não devem ser atacados e que eles são pacíficos, o que claramente é uma mentira. Após isso, um dos trabalhadores é morto por um dos fantasmas, então é hora de entrarmos em ação. Andando mais um pouco pela fábrica, chegamos até outra parte após pularmos dentro de uma chaminé, começando um minigame onde temos que guiar o batedor dentro da chaminé, evitando os fantasmas e pegando os addons, ou seja, esses círculos, para não morrer na queda, antes do tempo acabar. Foi meio difícil, mas eu acabei conseguindo de primeira, um pouco antes do tempo acabar, já que eu sou Deus Gamer. E então, acabamos caindo em uma área onde um trabalhador da fábrica está queimando corpos, que estão sendo transformados em açúcar na parte superior. Ele então nos explica que aqueles corpos que estão ali são usados para fazer açúcar, que é como se fosse uma moeda nesse mundo, algo que é pago às pessoas pelo seu trabalho e é usado para controlar a sociedade. Por isso, os trabalhadores pareciam um pouco dopados por conta dos efeitos do açúcar. Isso também explica porque existem propagandas que dizem que os fantasmas são pacíficos. Isso é feito pelo chefe da área para fazer com que os trabalhadores morram e sejam usados como matéria para fazer mais açúcar, já que o chefe da área pouco se importa com a saúde de seus funcionários. De qualquer forma, não demora muito até metermos a porrada em todo mundo e chegarmos até o chefe dessa área, que se revela ser bastante forte. Porém, após fugirmos dele por um tempo e ele ficar entalado, o batedor consegue vencer ele, e assim derrotamos o último chefe da última área, com exceção da rainha, que é o nosso objetivo agora. Essa zona é especial, porque não existem trabalhadores aqui, ou o juiz ou o Zachary. Na verdade, não tem quase nada nessa zona, exceto por alguns inimigos estranhos e alguns quartos cinzentos. De qualquer forma, não demora muito até chegarmos no que seria o último chefe de zona nesse jogo, a rainha, que já foi citada diversas vezes até aqui,
como sendo a mais poderosa nesse mundo. Ela tem essa aparência praticamente esquelética e pálida, e usa um vestido branco. Depois disso, ambos acabam conversando sobre serem a criação de uma criança, essa que supostamente teria criado todo o mundo em que eles vivem. Mesmo assim, o batedor resolve batalhar com ela e ele acaba vencendo. Chegamos então no que seria a parte final do jogo, onde encontramos a criança responsável por criar todo aquele mundo. Esse é Hugo. O batedor nem sequer conversa muito e acaba destruindo a criança, que não tenta lutar de volta. Após isso, vamos para uma nova sala, onde tem um interruptor, aquela provavelmente sendo a última coisa que mantinha aquele mundo vivo, pelo menos um pouco vivo, já que havíamos, entre aspas, purificado tudo. Porém, antes que o batedor possa mexer no interruptor, o juiz, o gato que esteve conosco desde o começo, aparece, para impedir o batedor de destruir aquele mundo. Agora, cabe a nós jogadores escolher, controlar o batedor ou o juiz. Se você escolher controlar o batedor, então você escolheu o final canônico. Aqui, lutamos contra o juiz e o derrotamos, acabando por fim desligando o interruptor e matando todo aquele mundo que Hugo havia criado. Com isso, nossa missão chega ao fim. Se você escolher controlar o juiz por outro lado, então você terá a revelação da verdadeira forma do batedor, que é esse monstro bizarrão aí. Nesse final, o juiz ganha, mas acaba sozinho, como o último que sobrou do massacre que nós causamos. De qualquer forma, também existe ainda um terceiro final secreto, onde enfrentamos uma chefe que fica no porão da Zona Zero, que tem um design muito foda, diga-se de passagem. E desbloqueamos com isso o final onde macacos chegam em discos voadores para fazer uma fábrica e criar robôs. É, isso aí que você ouviu. Agora, você deve estar se perguntando, o que caralhos foi tudo isso? Não se preocupe, eu tô aqui justamente para explicar isso, ou pelo menos tentar. Bom, basicamente, existem várias teorias e explicações de diferentes coisas no jogo. Na verdade, o jogo parece falar sobre diferentes coisas em várias ocasiões, fazendo tudo ficar mais confuso. Mas não se engane, porque ele até tem umas críticas bem válidas. A começar pelo principal, que você já deve ter percebido até agora. Esse jogo é uma grande crítica à industrialização, exploração dos trabalhadores e as consequências do capitalismo tardio, que hoje são coisas que se encaixam na nossa sociedade atual. Cara, se você é pobre, eu acredito que você pode se identificar muito com esse tipo de crítica. A forma como os chefes das áreas praticamente não ligam para os trabalhadores das zonas, ou como os trabalhadores são representados como apenas meros números, sem quaisquer características que os diferenciem entre si, feitos somente para manter uma pirâmide social, prova muito mais que o jogo estava querendo ir para essa crítica. Não só isso, como o quinto elemento, o açúcar, é uma grande crítica ao consumismo da nossa sociedade atual, e esse jogo acertou em cheio, porque mesmo praticamente 17 anos depois do lançamento dele, as coisas só parecem ter piorado. Afinal, vivemos em uma sociedade cada vez mais superficial e hiperfocada em aparências, onde você pode ser criticado pelo simples fato de não ser tão bonito ou não ter tanto dinheiro assim, e isso são coisas que você percebe quanto mais velho você fica. Nascer para ser simplesmente mão de obra barata é uma merda, cara. Deus nos ajude. Enfim, isso mesmo. Eu acabei de passar uma crítica social foda para vocês. Durmam com essa. Por fim, algumas teorias também falam sobre Hugo, a criança que teria de certa forma criado esse mundo. Nessas teorias, Hugo seria uma criança com câncer, e o batedor representaria a própria doença, combatendo o próprio corpo como uma célula cancerígena trabalha, contaminando cada vez mais e mais células que antes eram saudáveis, assim destruindo o corpo e fazendo o oposto do que originalmente havia sido programada para fazer. Mas com certeza, o que mais me atrai nesse jogo é sem dúvidas a estética, a trilha sonora e o mundo, que é sim muito interessante. A trilha sonora passa um ar melancólico e estranho e faz você realmente se sentir imerso nesse mundo. Eu sei que é um jogo antigo, mas eu recomendo vocês darem uma olhadinha se possível. Ainda mais se você curte jogos antigos ou jogos de RPG Maker. Afinal, esse jogo também foi uma grande inspiração para um jogo que eu acredito que muitos de vocês aí já conhecem, o famoso Undertale. Inclusive, uma curiosidade rápida aqui,
O tema de Napster Block e a sua aparência são completamente baseadas em Off, praticamente sendo uma referência ao mesmo. De qualquer forma, esse, meus amigos, foi Off. Eu espero que eu tenha conseguido apresentar o jogo para algumas pessoas novas ou pelo menos dado um pouco de nostalgia para aqueles que já conheciam. Foi bem divertido jogar e ter a minha primeira experiência com o jogo, afinal eu curto bastante esse tipo de game. Apenas as gameplays do final eu não consegui gravar, porque o meu jogo resolveu bugar violentamente no final da Zona 3, fazendo o meu personagem ficar extremamente lento. Até procurei solução na internet, mas não achei. De qualquer forma, achei que seria uma pena não trazer esse jogo para vocês, então aí está. Espero que tenham se divertido, até a próxima e se cuidem!